Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um domingo, eu estava ali em casa quando recebi a visita do Paulo. E olha que surpresa, viu? Paulo era um amigo que eu não via há um ano. Ele morava bem ali, do lado de casa. Só que acabou indo embora para Cuiabá, por conta do trabalho. Sua família, no entanto, continuou morando ali. Pai, mãe, irmã. Eu estava no quarto quando minha mãe veio me avisar. Imagine a minha surpresa quando vi ali na minha frente. Quando ainda morava aqui, éramos muito amigos, sabe? Só que naquele momento em questão, eu tinha uma razão muito forte para não querer vê-lo por perto. Eu estava namorando justamente a sua ex-namorada. Sabe essas coincidências da vida? Pois é. Na verdade, fazia pouco tempo que a gente estava junto, eu e a Simone. Na verdade, menos do que 2 meses. Pelo menos assim, de um modo oficial. Quando o Paulo resolveu ir embora para Cuiabá, nós ainda não estávamos namorando, naturalmente. Eles é que eram namorados. E como eu também era amigo dela, de certo modo, fui eu que a consolei. Era no meu ombro que ela chorava, nos primeiros tempos, e desabafava. Juro, naquela época, éramos somente amigos. Quer dizer, eu sempre achei assim uma menina bonita, mas sempre respeitei, né? Nunca olhei para ela com segundas intenções. Namorada do meu amigo, imagine. Mas depois que eles terminaram, que ele resolveu jogar tudo pro alto para ir trabalhar em Cuiabá, eu e ela acabamos ficando mais próximos. E aquele sentimento que no começo era só de amizade, foi se transformando. E mesmo assim, custou para acontecer alguma coisa entre nós. Primeiro rolou um beijo do qual a gente acabou, quer dizer, a gente não, né? Ela acabou se arrependendo depois, aí demorou mais um pouco para acontecer outro beijo de novo, até que no fim, para minha felicidade, ela acabou descobrindo que estava gostando de mim também. E foi só aí que resolvemos ficar juntos. Repito, fazia nessa época quase 2 meses que estávamos juntos. Por isso, quando fiquei de frente com o Paulo, ali na sala, apesar de ele ser meu amigo, de eu gostar do cara, me bateu aquela preocupação. Na verdade, uma certa insegurança. Mesmo assim, claro, o tratei da melhor maneira possível. Trocamos um abraço. Em vez de conversarmos ali em casa, fomos a um bar que tinha ali no bairro para tomar uma cerveja. Lembro que assim que chegamos, eu perguntei, mas e aí, me conta, você voltou assim para ficar ou só tá passeando? Então, eu cheguei ontem, por enquanto, pelo menos por enquanto, só vim mesmo fazer uma visita. Mas sei lá, né, Anderson? Tô pensando seriamente em voltar de vez. Cara, ela é muito quente, tá? Você não faz ideia. Pelo jeito, ele ainda não devia saber que eu e a Simone estávamos juntos. Até porque, se soubesse, convenhamos, né? Com certeza já teria feito algum comentário. Eu fiquei ali com a língua coçando de vontade de entrar no assunto. Só que, sei lá, me bateu um medo. Para minha surpresa, no entanto, dali a pouco ele tocou no nome dela. Só que as coisas que ele me falou me deixaram de cara no chão. Não era exatamente o que eu gostaria de ouvir. Pelo contrário, ontem eu vi a Simone, a gente se encontrou para conversar. Olha, eu levei até um susto quando ele falou aquilo. No dia anterior, eu e a Simone, a gente não tinha se visto. Nos falamos por celular, mas ela deu uma desculpa para a gente não se encontrar. Falou que estava com visita em casa, que ia ficar chato se ela saísse. Em nenhum momento duvidei dela, até porque ela nunca tinha me dado motivo para desconfiar de alguma coisa. Só que agora, eu acabo descobrindo que ela tinha, na verdade, mentido para mim. Sabe?
Porque agora eu estava descobrindo o motivo de ela ter desmarcado o encontro. Foi para se encontrar com o Paulo. Olha, eu não sei como conseguir manter o controle e não deixar transparecer o meu desagrado. Inclusive perguntei que horas que eles tinham se encontrado. E ele falou que tinha sido depois das 7 da noite. Olha, aquilo me bateu no estômago como um soco. Porque tinha sido mais ou menos nesse horário, um pouco antes, tipo 6:30, que eu tinha ligado para ela. E ela me deu aquela desculpa de que tinha visita em casa. Juro, fiquei bem decepcionado, viu? Por ela ter mentido para mim. E olha, eu podia ter contado assim de saída pro Paulo, que a gente tava junto, eu e a Simone. Mas fiquei na minha, só para ver o que mais que ele ia me contar. A certa altura ele falou, cara, ela continua tão bonita. Sabe, eu vou te confessar, viu? Senti o baque quando vi essa mulher na minha frente. É mesmo? A Simone sempre foi uma menina bonita, né? Mas vem cá, me conta. Onde que vocês foram? Conversaram sobre o quê? Segundo ele, tinham ido a um barzinho. Falou que conversaram sobre um monte de coisas, inclusive sobre o passado. O tempo em que eram namorados. E também o período em que ficaram afastados. Olha, cada palavra que saía da boca desse cara, eu me encolhia mais e mais naquela cadeira. A certa altura perguntei, tá, mas o que mais que houve? Vocês conversaram, tudo bem, mas e aí? Rolou alguma coisa? Ele sorriu. Então, a certa altura a gente se beijou. Cara, você não pode imaginar o que eu senti quando beijei a Simone de novo depois de tanto tempo. Parece que tudo aquilo que eu sentia voltou assim de uma hora para outra. Vocês se beijaram? Mas como é que foi esse beijo? Foi você que tomou a iniciativa ou foi ela? Ah, sei lá, nós dois, eu acho. Ela também queria, isso deu para notar. Eu fiquei escutando aquelas coisas todas da boca do meu amigo e comecei a sentir um desgosto. Comecei a sentir uma desilusão. Sabe, uma pontada no peito. Começou até a me dar uma crise de nervos. Ele notou que eu fiquei nervoso, porque eu comecei até a tremer. O que houve, Anderson? Tá tudo bem? Parece que você tá... Em vez de eu responder, eu quis saber o que mais que tinha acontecido. Se eles tinham ido a algum motel, por exemplo. No que ele imediatamente respondeu, não, a gente só ficou nos beijos mesmo. Eu até queria, mas sabe como é, né? Quem sabe hoje role alguma coisa. Hoje? Mas como assim? Vocês marcaram de se ver de novo? Bom, a gente não deixou assim nada combinado. Mas depois eu vou ligar para ela. E aí já viu, né? Olha, eu não sei o que me fez sentir pior. Se foi ela ter mentido para mim, ido encontrar o Paulo sem me dizer nada, ou se foi o fato de os dois terem se beijado. Ou pior ainda, outra coisa me incomodou muito. Ela não ter contado para ele que nós estávamos namorando. Como que a menina não conta que tá namorando outro cara e ainda beija o sujeito? Convenhamos, se ela tivesse contado, ele não estaria conversando uma boa comigo, né, daquele jeito. Contando coisas que tinham rolado entre os dois. Olha, eu fiquei muito, muito decepcionado. Jamais imaginei que ela pudesse agir assim comigo. E pelas costas, ainda por cima. Tudo bem, os dois tinham sido namorados, haviam tido uma história. Aliás, por conta disso foi até pior. Olha, eu não sei por que não abri o jogo com ele. Porque eu podia ter contado que a gente estava namorando, eu e ela, que inclusive não tinha entendido por que ela não tinha contado para ele, só que sei lá. Além do medo que me bateu,
Também pensei um pouco melhor e achei melhor conversar com ela primeiro, para saber o que estava acontecendo na sua cabeça. Como o Paulo viu que eu não estava legal, usei isso como desculpa para encerrar a conversa e voltar para casa. Pela cara dele, deve ter achado meu comportamento muito esquisito, só que não falou nada. Eu cheguei em casa e adivinha, primeira coisa que eu fiz foi ligar para ela. Sim, porque eu precisava de uma explicação. Assim que ela atendeu, já fui falando com ironia. Mas e aí? Me conta, como foi o teu encontro com o Paulo? Do outro lado da linha, só o ruído da respiração. Nenhuma palavra. Só que eu insisti. E aí, Simone? Não tem nada para me contar? Como é que foi o beijo de vocês, por exemplo? Foi só então que ela falou. Anderson, eu acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter pessoalmente. Não dá para ser por telefone. Tem como você dar uma passadinha aqui em casa depois do almoço? É claro que tem, né? Só me diga, por que você não me falou nada, hein? Por que você escondeu de mim que ia se encontrar com ele? Aliás, ontem você mentiu para mim. Falou que estava com visita em casa. Eu sei que visita que você estava recebendo. Anderson, depois a gente conversa, tá? Aí eu te explico tudo. Aliás, me diga uma coisa, você comentou alguma coisa com o Paulo sobre nós? Ainda não, mas por quê? Por acaso você não quer que ele saiba? Não é isso. Mas depois a gente conversa, tá bom? Olha, eu me senti ainda pior depois que desliguei aquele telefone. Sei lá. Não gostei do modo como ela falou comigo. O tom da voz. Sabe, o jeito. E foi me batendo um medo. Será que ele estava pensando em terminar tudo comigo? Por conta do beijo que tinha rolado entre ela e o Paulo? Será que ela tinha se dado conta de que ainda gostava dele? De que ainda não tinha esquecido? Olha, só Deus é que sabe como ficou a minha cabeça. Eu fiquei com tanto medo de perdê-la. De ela resolver me largar para ficar com ele. Eu estava tão apaixonado. Puxa vida. O que esse cara tinha de voltar justamente agora? Quando a gente estava tão bem. Por que não continuou lá no canto dele e não me deixou em paz? Tudo bem, era meu amigo, mas naquele momento ele representava um perigo para mim, para minha felicidade. Por volta das 2 horas da tarde, eu cheguei em casa, na casa da Simone. Eu tinha mandado uma mensagem dizendo que estava chegando e ela estava esperando por mim no portão. E olha, a expressão dela estava muito esquisita. A minha também devia estar, lógico, né? Que eu estava muito mordido por tudo que vinha acontecendo. Nem nos cumprimentamos com um beijo, nem nada. Apenas ficamos ali, um diante do outro. Fiquei olhando, esperando que ela me dissesse alguma coisa. Até que pelas tantas ela perguntou. E aí? O que foi que o Paulo te contou? Ué, me diga você, né? Não era você que estava com ele? Então, Anderson, você me desculpe ter mentido. Não queria ter feito isso, mas se não entendesse, eu dissesse que o Paulo estava aqui e que tinha me chamado para conversar. Conversar? Quer dizer então que vocês só conversaram? Não teve beijo? Aconteceu, sabe? Mas ninguém tinha programado nada. Aconteceu. E você tem coragem de me dizer isso assim? Com essa cara? Como se não tivesse feito nada de errado? Aconteceu. Sabe, aconteceu. Aconteceu. Aconteceu porque você deixou. Se tivesse ido pra cama também, estaria tudo certo? É assim que você pensa? Olha, eu não queria, viu?
e nem pretendia fazer isso, mas quando vi, já estava gritando com ela. Eu estava tão mordido, eu estava tão decepcionado, eu estava tão arrasado. Eu falando e ela só suspirando. E foi então que de repente, a gente ali em silêncio, um olhando para a cara do outro, eis que aquele carro encostou bem atrás do meu. Era o carro do pai do Paulo. E é claro, quem estava dirigindo era ninguém menos do que o próprio Paulo. Ele saiu do carro, olhando para nós, com uma expressão assim de surpresa. Se aproximou e já perguntando: ué, cara, o que você está fazendo aqui? Imagine a situação. Ele não sabia que eu agora era o namorado da sua ex. E com toda certeza, devia ter ido até a casa dela para terminarem a conversa da noite anterior. Foi sem avisar, com certeza. Até porque, pela cara da Simone, ela não devia estar esperando por ele. Olha, de nós dois, acho que quem ficou numa saia justa maior foi ela. Deu para notar que ela ficou meio atarantada, assim, com a chegada do cara. Ele ficou olhando para mim, olhava para ela, esperando que um de nós dissesse alguma coisa. Até que, já cansado daquela situação, eu resolvi abrir o jogo. Então, cara, eu devia até ter te contado isso ontem, né? Quando a gente se encontrou. E também não sei por que a Simone não te falou nada ontem, mas enfim. A gente tá namorando. Como é que é? Eu vi direito? A gente quem? Vocês dois estão namorando? Eu naturalmente confirmei. E foi então que ele encarou a Simone. Mas sabe quando a pessoa fica embasbacada? É verdade isso, Simone? Por que você não me contou? Ela não movia um músculo. Não confirmou, não desmentiu. Ficou só com aquela cara de sonsa, olhando para ele. Ele balançou a cabeça assim, muito contrariado. Depois só falou aquilo: desculpa, eu acho que eu tô demais aqui, né? Eu não devia ter vindo, foi um erro. Entrou no carro e do jeito que tinha chegado foi embora. Ainda ficamos ali, em silêncio, eu e ela, feito dois patetas, olhando um para a cara do outro, os dois sem saber o que dizer. Pelas tantas eu perguntei: e aí? Como é que a gente fica, Simone? Olha, eu não sei, viu? Tô precisando muito pensar. Tô precisando muito ficar sozinho. Tudo isso mexeu muito com a minha cabeça. Me deixou confuso demais. Olha, melhor você ir, tá bom? Depois a gente conversa. Que outro remédio? Sabe? Fui embora, né? Só não gostei quando me aproximei dela para lhe dar um beijo e ela se retraiu. Apenas pediu que eu fosse embora, que depois a gente conversaria. O clima entre nós dois ficou péssimo. Fui embora com a cabeça ainda mais cheia de preocupação. O pior de tudo foi que naquele mesmo dia à tarde lhe mandei uma mensagem querendo saber em que pé a gente estava e ela respondeu daquele jeito. Olha, Anderson, eu andei pensando, sei lá, acho melhor a gente dar um tempo, viu? Esperar a poeira assentar, até porque, como eu já te disse, eu estou muito confusa. Eu naturalmente retruquei. Você está terminando o namoro comigo, é isso? No que ela imediatamente respondeu: por hora vai ser melhor para nós dois. Sabe, eu estou muito confuso. A volta do Paulo mexeu com a minha cabeça. Eu não posso te esconder isso. E não vai ser bom nem para mim, nem para você, se a gente continuar junto nessa situação. Você entende? Claro que tinha a ver com ele.
Eu seria ingênuo se pensasse diferente. Meu medo era de que os dois voltassem a se encontrar. Conversassem de novo e dessa vez, além de beijo, acabasse rolando um flashback completo. Que fosse inclusive para a cama. E olha, nada me tira da cabeça que isso acabou acontecendo inclusive. Se não naquele mesmo domingo, já no dia seguinte, ou então no outro. Mesmo porque ele ficou ali na casa dos pais a outra semana toda. Não conversei muito com ele, até porque, depois do que aconteceu, não tinha nem clima, né, para conversa nenhuma. Porque, meu Deus, com tanta menina no mundo, e com tanta cidade para esse cara aí, por que tinha que voltar logo? Tudo bem, os pais moram ali e tudo, mas por que não ficou no lugar onde estava? Por que não levou os pais para morar lá em Cuiabá? Não, o cara tinha que voltar. Só soube depois que ele tinha embarcado de novo lá para o centro do país. O fato é que mesmo que ele não volte para cá de vez, que continue morando lá no Mato Grosso, olha, dá quase na mesma, viu? Porque o estrago que podia ser feito no meu namoro com ela, ele já fez. Ela não quer mais voltar comigo. Acho que se deu conta de que ainda gostava do cara, que ainda não tinha conseguido esquecê-lo. Ela não falou isso assim com todas as letras. Agora, eu também não sou bobo, né? E também nada me tira da cabeça que os dois voltaram a se encontrar. E dessa vez, além dos beijos, acabaram terminando na cama. Sabe o que é que você tentar não pensar no assunto e as cenas se desenrolarem na tua frente? Às vezes, eu fico tão... dá vontade de bater minha cabeça na parede porque eu chego a ver os dois na cama. Eu não quero, mas não consigo me controlar. Me bate uma dor aqui dentro, uma revolta. Por que esse cara teve de voltar? Será só para acabar com o meu namoro? Só para virar meu mundo pelo avesso? Para quê? Sabe? Eu acho que ele nem avaliou. Também ele não sabia, né? A culpada, no fundo, foi ela, que não contou desde o primeiro instante que ela estava namorando o outro. Ela devia ter contado, mas não contou. E se não contou desde o começo, ela depois deu aquela desculpa, ia me contar depois, não sei mais o quê. Mas se desde o comecinho não contou, é porque quando ela soube que ele estava aqui, ela percebeu que ainda gostava dele. Que o sentimento não tinha se acabado. Se ela tivesse apaixonada por mim e nem lembrasse do ex, não teria vacilado. Primeira coisa que ela teria dito era isso. Olha, que bom te ver, que bom que você está aqui. Agora, só para evitar mal entendido, eu tô namorando com o fulano, sabe? Ela teria dito, mas não. Ficou quietinha. Claro, né? Foi por ter ficado quietinha que depois rolou beijo. E depois, tenho certeza de que no outro dia, depois que ela pediu tempo para mim, deve ter rolado muito mais. Eu chego a enxergar os dois na cama, se esfregando um no outro. Ela gemendo, olhando para ele, sabe? E tem horas que eu acho que eu vou ficar louco. Principalmente porque ela não quer voltar comigo. Sabe aquele tempo? Eu já percebi que vai ser eterno. E se ela não quer voltar comigo? Se estava tudo bem entre a gente antes desse intruso voltar lá do Mato Grosso? Só pode significar uma coisa. Mesmo que ele não volte para cá em definitivo, ela percebeu que ainda gosta dele. Que eu sou carta fora do baralho. Que eu não estou mais no jogo. Que o intruso, que eu achava que era ele, o intruso agora sou eu.